Fala galera, beleza? Então aqui agora já praticamente concluindo a modificação, vou dizer que está 98% concluída. Esses 2% eu vou fazer referência a algo que não vai ser feito de imediato, não tão já, que é a colocação das chavinhas aqui, porque eu quero ver tá? Essa plaquinha ela trabalha bem com os fins de curso, digo na questão de não ter tanto problema com interferências e coisas do tipo. Porque eu vou colocar, se começar a dar interferência, precisar fazer muita modificação, para não dar essas interferências, eu prefiro deixar sem mesmo, que foi a maneira que eu sempre trabalhei, já que assim eu trabalho sempre próximo da máquina, acompanhando. Colocar as chavinhas, no meu caso, não é nessa questão de fim de curso, eu quero os recursos, tipo poder utilizar o homing, ou seja, o zeramento automático. E outra coisa que também vai ser feito, que já isso é bem mais simples, eu já deixei a possibilidade aqui. Esse cabinho aqui, ele tá para ser colocado aqui o probe, para fazer o zeramento do Z automático. Então, aqui tá fácil, tá? Agora é só fazer a pecinha lá com a garrinha de jacaré para fazer o zeramento automático, que é um recurso bacana. Então, já deixei isso possibilitado. Spindle já está ligado aqui. Desde o último vídeo mencionei, dei uma mãozinha de tinta na máquina aqui, nas partes, para ela ficar toda branquinha. Na máquina aqui também, o que entrou de mais complemento. Antes tinha aquela chavinha aqui de acionamento, que era a chavinha que acionava a energia para o equipamento, a energia elétrica. Tá? Não era para ligar nenhuma fonte nem outra, ela alimentava o sistema com energia elétrica. O que estivesse ligado, obviamente, seria ligado. Só que aquela chavinha ela já estava dando um probleminha, então eu substituí. Então agora que eu tenho essa para ligar a máquina e tem esse botão de emergência. Que assim, no eventual parada, uma coisa enroscou, alguma coisa do tipo, algo que é mais fácil você só pressionar esse botão aqui, ó. É a mesma coisa que você desligasse a energia. Para voltar ao acionamento, precisa rodar ele aqui e volta a funcionar. Então é a maneira mais rápida de você ter uma reação. Vai pegar num parafuso alguma coisa, é mais prático você tocar no botão assim para desligar do que você correr para rodar esse botão aqui, tá? Então da mesma maneira, esse botão ele fica para fazer a alimentação elétrica do meu sistema. Quando eu ligo aqui, o que já está ligado na corrente elétrica ali da entrada do painel é acionado, que no meu caso é a fonte de 24 volts. Então ao ligar aqui, alimenta essa fonte de 24 volts, ela liga os drivers. E também liga aquela fontezinha que eu coloquei por último, que é de 12 volts, que alimenta a plaquinha, que depois, na hora que a máquina já estiver trabalhando, vai servir para acionar o relé. Ok? Então ficou assim. Desse outro lado aqui, está meio que provisório, mas está bem colocado. Aqui é o potenciômetro do spindle. Então, como eu trabalho geralmente com MDF, coisa assim, não costumo alterar a velocidade. Trabalho sempre ali no que seria o máximo, que é próximo de 12.000 RPMs. Mas, no eventual necessidade, está aqui, ó. Então, fiz um alongamento no cabinho, ele vai também lá, a fonte está dentro do painel, vai para lá, mas ele ficou aqui na frente, já que ele vem com um cabinho pequenininho assim, então seria complicado. Só se eu tivesse adaptado no próprio painel. Agora dando uma olhada aqui como ficou aqui, ó. Vou ter que tirar daqui para dar uma olhada. Então aqui está o painel. Para quem não viu, está vendo pela primeira vez, no outro vídeo fica bem mais fácil de visualizar todos os componentes que estão aqui dentro. Aqui eu tenho esse cabinho, que é o cabinho lá que vai ter a possibilidade do probe, então ele está ligado já na plaquinha, na entrada, no negativo da fonte, e o outro na entrada número 1. Então está indo lá para cima, lá perto do spindle.
Aqui eu tenho a entrada de energia elétrica no sistema, então para que chegue energia elétrica aqui e alimente o sistema que está aqui dentro, é aquela chavinha lá de acionamento, tá? Junto com o botão de emergência. Aqui ficaram as entradas, ó. Então aquelas entradinhas dos drivers, dos motores de passo, tudo separadinho aqui. Para quem viu o esquema que eu fiz, então fiz a furaçãozinha na madeira, dividi ela no meio e me permite desparafusar só essa parte de baixo. Eu consigo tirar os conectores dos motores de forma inteira, para não ter que ficar parafusando lá dentro. Então tá aqui os motores. Aí do outro lado aqui, tá entrando esse que é o cabinho do potenciômetro, que vai ligado na fonte do spindle, e aqui o cabo de alimentação do spindle. Então, dá para dar uma olhadinha aqui. Depois eu vou ver, porque eu quero ver se eu arrumo um ventiladorzinho, um cooler, igual aquele de computador grande, para ver se eu consigo colocar aqui, ó. Então por isso está aberto aqui ainda. Mas numa questão de tá bem distribuídos os componentes, ficou bem bacana ali. Então a utilização do gabinete foi excelente nesse conceito. Fora a questão que já tem as próprias possibilidades aqui, se eu quiser colocar um cooler aqui, um lá, no outro lugar lá. Mas a ideia é ver se eu consigo colocar um grande aqui, ó. Aí são pequenos detalhes. Tá, aqui é a máquina. E a questão agora do computador. Vou colocar aqui de novo no suporte. O computador para controlar a máquina. Então é que eu estou com uma outra ideia aí, que para não ter que fazer uma coisa e depois fazer outra, ter que refazer, vou até mostrar aqui para vocês. Então o computador ele vai continuar no mesmo lugar que ele estava, que era nessa outra estantezinha aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui está o computador especificamente está ali embaixo. Tá? Aqui está monitor, teclado, mouse. E a ideia que eu tenho, que eu vou pôr na prática assim que possível, é essa daqui, ó. Eu tenho essa outra máquina, que é aquela minha primeira máquina que eu fiz. Cara, eu já fiz tanta modificação, mas está aqui, ó. Essa estrutura está montadinha, só falta para ela funcionar os motores mesmo. Eu já tenho a plaquinha e tal. Essa daqui, na hora que tiver em funcionamento, ela vai ser controlada por Arduino e CNC Shield. Só que ainda ela vai sofrer uma modificação, que os fusos pequenos, fuso de esfera, que eu estava utilizando lá temporariamente, que agora eu retirei em função de ter colocado os próprios lá, eles acabaram sobrando. Então eles vão entrar aqui no eixo Y, para que eu trabalhe aqui com 2 motores no Y. 2 motores aqui. Da maneira como está aqui, ela está perfeitamente funcional para a utilização de 3 motores. Mas já que eu tenho os fusos de esfera sobrando e tal, e daí eu vou adaptar um de cada lado. E no Y vai ter 2 motores. Essa maquininha pequena aqui, ela vai ficar para um conceito de precisão. Quando for para recortes de uma precisão grande e tudo mais, já que tem uma limitação um pouquinho maior no CNC Shield, Arduino e tudo mais, então seria ideal. Quando você quer trabalhar com uma maior precisão, é só você trabalhar um pouco mais devagar mesmo. Só que essa máquina aqui, mesmo com a estrutura de madeira lateral aqui, está com um travamento muito, muito bom. Então ela é pequena, é uma máquina pequena, não tem problema de torção de eixo e coisas do tipo. E a ideia em si, e é perfeitamente possível fazer isso, então como eu vou utilizar o Arduino naquela lá, eu consigo utilizar simultaneamente
essa máquina e aquela máquina trabalhando com o mesmo computador, já que essa daqui ela vai ser operada pelo Mac 3 e ali vai ser operada pelo G-Code Sender. Okay? O computador dá conta perfeitamente, ainda mais que esse computador é um computadorzinho melhor. Como os dois são USB e tudo mais, a questão, se fosse possibilidade, eu preferia até ter duas plaquinhas dessa RNR, uma em cada máquina, mas eu não vou conseguir controlá-la simultaneamente, já que não dá para abrir, não dá, eu digo assim, não de uma maneira simples. Existem umas maneiras aí que você consegue abrir duas instâncias do programa Mac 3, duas instâncias, mas sei lá, tá? Eu acho que seria meio complicado. Então uma vai ficar sendo controlada pelo Mac 3 e outra pelo G-Code Sender. Então, dessa maneira, eu consigo colocar as duas máquinas para trabalhar no mesmo instante ou no mesmo momento, sendo que cada uma vai estar recortando uma coisa. E dessa maneira também eu conseguiria o rendimento de uma máquina rápida, já que vamos supor, essa daqui trabalha 2.000 e aquela trabalha 1.500, é praticamente como se eu tivesse um rendimento de uma máquina de 3.000 e conseguisse trabalhar 3.500 milímetros por minuto na questão de recorte. Mas a ideia é mais ou menos aquela lá. Aquela ali ela vai ter uma precisão melhor do que essa daqui. Tá? Na questão de não ter o travamento dela ser melhor, ela ser um tamanhozinho reduzido. Então, da maneira que ficou aqui, continuando. Então aqui é só posicionar aqui na melhor maneira possível. Eu até pensei em tem até uns pedaços de ferro ali que eu até estava pensando na possibilidade de ter feito um prolongamento, soldar nessa mesa e tal, mas na eventual necessidade de movimentação, se eu optar por trocá-la de lugar aqui, ficaria uma coisa muito grande para se movimentar. Então eu optei por deixar assim mesmo. O computador vai ficar aqui imóvel, vai ter acesso fácil já à máquina pequena ali. E agora aqui para a máquina grande trabalhar com o computador, somente ligar aqui o cabinho USB da placa. Tá? Dessa máquina aqui, na maneira que está, todo o painel e tal, ela só precisa de dois fios saindo dela. Um de comunicação para o computador e um de alimentação. Então, o de alimentação é ligado aqui, nessa caixinha aqui. E também já me permite ligar aqui o computador. Ok? Então no próximo vídeo, daí eu já vou fazer um testezinho de recorte. Outra coisa também que é interessante aí, depois eu falo um pouco mais a respeito disso, é sobre a possibilidade de controlar a máquina por um controle. Esse aqui é exatamente um controle de videogame. Então você vai configurar ele de maneira de maneira que o computador entenda que ele é um teclado, não que ele é um controle, sim que ele é um teclado. Então, por exemplo, no programa Mac 3 tem maior número de possibilidades, tá? Nessa questão assim, a gente consegue movimentar aqui pelo teclado. Pelo próprio teclado, a gente consegue fazer a máquina andar para frente, para trás, para um lado, para o outro, aperta F5, liga o spindle. Acho que é o Ctrl A, se eu não me engano, agora fugiu da memória. Ela começa a recortar o arquivo. Outro botão, ele pausa, entendeu? Tem bastante comando. Então, no programa do controle, você vai dizer tipo assim, eu quero que esse daqui seja equivalente a setinha do teclado para cima, essa daqui para baixo. Mas eu configurei mais ou menos assim, ó. O direcional aqui, ele ficou para a máquina andar para frente, para trás, para um lado, para o outro. O triângulo e o X aqui ficou para subir e descer o Z. E aqui, ó, Start, quadrado e bolinha. Então aqui ela começa a trabalhar, na hora que o arquivo já está carregado. Aqui pausa e aqui para. E aqui em cima, no Mac 3, ainda tem aquelas possibilidades de a movimentação lenta, se eu não pressionar nada, ele vai fazer aquela movimentação normal.
Se eu segurar o R aqui, por exemplo, ele vai ser a movimentação máxima, no limite máximo. E se eu segurar aqui o de trás, aqui, o R2, vai ser aquela lenta. Então, no outro vídeo eu falo mais especificamente a respeito disso daqui e o que precisa. Só que a ideia é bem prática. Tá? Você fazer uma movimentação, um zeramento aqui, ó, você vai comandar a máquina totalmente pelo controle. E eu acho que é isso. Tá? Então no próximo vídeo eu já faço um testezinho de recorte, movimentação, falo um pouquinho mais a respeito da questão do controle, como você pode utilizar, que programinha você vai precisar para fazer a utilização. E é isso aí, galera. Então gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?